Cara, antes de começar esse vídeo, eu quero te fazer um convite. Acesse o primeiro link da descrição e cadastra o teu e-mail lá no meu blog. Porque é o seguinte, eu vou começar a te mandar conteúdo exclusivo e gratuito via e-mail, ok? Artigos que nunca foram e nunca irão no canal do YouTube. Vai ter Red Pillars, vai ter aulas gratuitas, videoaulas que eu vou mandar exclusivamente pro pessoal que tá com o e-mail cadastrado, tá? Então é só acessar o primeiro link, acessar o teu e-mail, ok? É gratuito, não precisa pagar nada, ok? Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Bom, fala aí, vencedor! Como é que você tá, meu querido? Tudo bem contigo, cara? Seguinte, ó, chegou a tão aguardada entrevista com o urologista. Muito prazer recebendo aqui. Prazer é meu, Matheus. Dr. Maurício Verotti, ok? O cara é sensacional, o cara é muito fera. Você deu aqui pra gente uma entrevista e eu nunca vi ninguém falando a respeito disso, né, doutor? A respeito de NoFap, essa questão de retenção seminal, essa questão de masturbação assim na internet, do outro ponto de vista, né? A gente vai se aprofundar mais hoje. Vamos falar de retenção seminal. Falar do ponto de vista científico, né? Das suas perguntas em relação a isso, se tem benefício, se tem malefício, e conversar um pouco a respeito de pornografia, né? Que é algo que você levanta e que é real, existe realmente um abuso em relação a isso, difícil de ser controlado pela acessibilidade, pela gratuidade, pela privacidade que a internet acaba trazendo, especialmente com o smartphone, que não necessariamente pode ser algo ruim ou deletério, mas que, como tudo em abuso, pode trazer algumas consequências ruins do ponto de vista comportamental. Para a nossa saúde, né? Exatamente. Então acho que é isso, né? Vocês já estão por dentro do tema NoFap. Justamente como o doutor falou, a gente vai trazer um ponto de vista científico aqui, sem achismo, né? Sem fantasiar nem nada, é realmente um ponto de vista científico de um cara que estudou pra caramba pra estar chegando nessas conclusões que ele vai falar pra gente. Então, posso começar? Pode. Pode? Então, eu vou começar com perguntas simples então, tá? As básicas, aí a gente vai se aprofundando e vão ficando um pouco mais difíceis, vamos dizer assim. Vamos lá então. Combinado. Afinal, a masturbação, ela faz bem ou ela faz mal para o nosso organismo? Não dá pra gente falar nem que ela faz totalmente bem ou muito menos que ela faz totalmente mal, né? A masturbação ela é um processo, de certo modo, fisiológico, né? O despertar da sexualidade ele é algo variável em termos de idade, em geral acontece por volta da puberdade, que também varia de pessoa para pessoa em relação ao sexo também, né? A masturbação ela traz prazer, ela não deixa de ser uma forma de evitar doença sexualmente transmissível, ela não deixa de ser uma forma também de evitar eventualmente gravidez, né? O problema não é a masturbação em si, o problema é o abuso de masturbação, e que isso geralmente está ligado ou pode estar ligado com algum problema comportamental, algum problema de hipersexualidade. E isso é que deve trazer um alerta quando se percebe algo que está fugindo do controle, né? Se masturbar não tem problema, desde que não atrapalhe a sua vida, desde que não atrapalhe os seus estudos, desde que não atrapalhe os seus relacionamentos interpessoais, desde que não atrapalhe o sair de casa, né, não te traga para uma introspecção. Não havendo isso, como não há na maioria das pessoas, não há problema tecnicamente falando. E existe, igual o senhor falou, que foi interessante, né? O perigo da masturbação é quando ela é excessiva, né? Existe algum limite ou um número saudável de quantas masturbações eu posso praticar em um dia ou em uma semana? A gente sempre quer um número cabalístico, né, digamos assim. Na verdade, essa resposta ela não existe, Matheus, né? A melhor resposta é aquilo que não te tire das suas atividades, que não te tire dos seus objetivos, que não desvie os seus focos. Não há um número para dizer quantas vezes é normal, quantas vezes é anormal. É normal se masturbar todos os dias? Não é.
Então, não há uma resposta categórica em relação a isso. Entendi. Certo. E como que a masturbação, e se a masturbação ela pode estar ligada à ejaculação precoce ou à ejaculação retardada? Tem alguma ligação? Então, nada categórico, né? A ejaculação, vamos falar primeiro da retardada. A ejaculação retardada, a grande causa, ela vem como um efeito colateral de algumas medicações, especialmente antidepressivos, que são medicamentos cada vez mais utilizados, né? As doenças, os transtornos de ansiedade e depressão, eles estão ocorrendo de maneira crescente nas populações mundo afora, e um dos efeitos colaterais desses medicamentos é o retardo ejaculatório. E inclusive esses remédios eles acabam sendo utilizados para tratar a ejaculação rápida em si. A ejaculação rápida é uma ejaculação que acontece antes do que o paciente gostaria que acontecesse, sem que ele tenha um controle adequado sobre isso, e levando a uma insatisfação dele, da parceira ou de ambos, né? Tratar ou não vai depender do tanto que isso incomoda, né? Em geral, algum incômodo existe. O que a gente tem de tratamento são as medidas comportamentais. Existem manobras como troca de posição. Uma das manobras chamada stop squeeze consiste em apertar a glande por cerca de mais ou menos 10 segundos. Isso promove um certo retardo da ejaculação. Tem o stop start, que seria parar os movimentos durante o ato sexual e reiniciá-los no segundo momento. Isso ajuda. Psicoterapia também é algo bastante útil. Existem poucos profissionais que estão habilitados para fazer isso, ou que, melhor dizendo, que tenha grande vivência, grande experiência, infelizmente, mas ajuda bastante. E, em geral, acaba precisando também, a se depender do grau, a se depender do tanto que isso impacta a vida da pessoa, de medicamento também, né? Você ter, por exemplo, uma masturbação antes da relação sexual para impor um maior controle ejaculatório, isso infelizmente ou felizmente não traz algum benefício, né? O que vai trazer muitas vezes é uma diminuição do desejo para ter uma relação logo na sequência. O cara vai ficar menos excitado. Vai perder um pouco a fome. Vai perder um pouco a fome. E a respeito da ejaculação retardada, tem um movimento que é o death grip, o pessoal chama, que é quando um cara ele se masturba muito forte, ele aperta muito a região peniana. Esse aperto, esse death grip, ele pode causar a perda da sensibilidade do pênis, consequentemente ocasionando uma ejaculação retardada? Disso, né? E não é um tratamento também para ocasionar um retardo ejaculatório, pelo menos recomendado do ponto de vista científico, em livro, seja em livro ou em artigo científico urológico, né? Manobras de força no pênis podem gerar algum tipo de traumatismo. A pessoa que ela se masturba com muita frequência, certo? E a força que ela acaba colocando no pênis para ela conseguir chegar ao orgasmo, a vagina, o lucro vaginal não tem essa mesma força, né? O prazer, na verdade, ele acaba sendo cortical, ele acaba sendo cerebral, né? É claro que tudo que envolve o jogo sexual, a penetração, a masturbação mútua, sexo oral ou qualquer outro tipo de atividade vai influenciar de alguma maneira, né? Mas existem pacientes, por exemplo, que têm um déficit de sensibilidade, pacientes com lesões neurológicas e que têm orgasmo, né? Ele não tem sensibilidade local, muitas vezes. Ele tem, às vezes, orgasmo a partir de estimulações de outras áreas erógenas, não genitais. Então, tudo isso é um capítulo muito sofisticado, muito grande dentro da ciência, dentro da urologia, que estuda essa parte de sexualidade também, não havendo respostas muitas vezes
imediatas, muitas vezes claras sobre isso aí também. Sem ser uma regra, não é uma regra. Não é? Interessante. Além de gerar vida, quais as outras utilidades e as outras funções do sêmen? Entre parênteses, espermatozoides, né? E a testosterona presente nos espermatozoides. Sim. Bom, o que é o sêmen? O sêmen ele é a combinação do espermatozoide